Na manhã do dia 20 às 7h, vimos o acampamento sendo montado para o avanço do cimento. O dia era 1 da manhã. A 1 hora, todo o Nanga Parbat estava coberto, ou assim pensamos. – 25 de janeiro de 2018, o vento cortava as encostas superiores do Nanga Parbat, enquanto dois alpinistas avançavam na escuridão. Então um deles parou. Gelo havia se formado sobre seus olhos. Ele piscou forte e esfregou o rosto com uma mão enluvada, pressionando o gelo contra a pele. Nada mudou. Ele se voltou para o parceiro, a voz trêmula, enquanto o vento abafava suas palavras. Ele não enxergo. O tempo parou. As luvas endureceram. Eles estavam sozinhos, longe de qualquer resgate, no escuro, acima de 8.000 metros, na zona da morte. Eli permaneceu enquanto o frio atravessava suas luvas e o tempo passava. Se ficasse, arriscava morrer com ele. Se partisse, talvez vivesse, mas sozinha. Dos anos de obsessão por um pico ao momento em que a neve o cegou e mergulhou na escuridão, esta é a incrível história de como um objetivo pode se tornar mortal num instante. Bem-vindo ao extremo. Que bom que ele já foi embora. Tomek Makovits não começou a vida como alpinista. Na adolescência, ele era fortemente viciado em substâncias pesadas. Por anos, ele afundou na escuridão sem saber como sair. Até que um dia, ele se olhou no espelho e decidiu mudar o que via. Após anos na reabilitação, Tomek superou o vício e viveu um período de autodescoberta. Ele comprou um iate e navegou pelos lagos da Mazúria, no norte da Polônia. Pouco tempo depois, ele reservou um voo para a Índia, onde passou 6 meses ensinando inglês para crianças afetadas pela lepra. Foi durante esse período na Ásia que ele viu pela primeira vez o imenso Himalaia, que mais tarde se tornaria sua paixão e obsessão. Tomek escalou picos menores do Himalaia por sua paixão. Sua primeira expedição real de escalada foi em 2008, quando se uniu ao colega Marek Klonovsky para atravessar o Monte Logan, o pico mais alto do Canadá. Mas havia um detalhe: eles queriam fazer isso no inverno. Em breve, Tomek verá que na montanha a vida é completamente silenciosa. Seu passado e futuro, só você, a montanha e a dor da sobrevivência. Uma dor que ele não precisava mais anestesiar e talvez se sentisse mais vivo do que jamais sentiu. Tomek e Marek tinham pouco dinheiro, mas isso não os impedia. Compravam a maioria dos equipamentos usados. Durante 6 semanas, eles subiram e desceram vários picos, atravessando a natureza congelada, com temperaturas de até 40 °C. Mas nesse pico isolado, o frio é só o começo. O Monte Logan é um dos maiores picos das montanhas Saint Elias, cadeia famosa por seu clima violento e imprevisível. Nevascas podem aparecer de repente, deixando alpinistas presos por dias ou semanas em nevoeiro total e visibilidade zero. Quando Tomek e Marek iniciaram a jornada, tempestades intensas atingiram as montanhas conforme subiam. Enormes quantidades de neve caíram e eles enfrentaram ventos com força de furacão que podiam rasgar as barracas em pedaços e lançá-las ladeira abaixo pelas encostas geladas. Além disso, eles lutaram contra o que devia parecer uma escuridão constante. A luz fraca das lanternas os guiava pelo labirinto do Monte Logan, e Tomek se sentia vivo. Foi uma experiência pura, uma forma rara de ver o mundo. A cada passo, ele se aproximava do objetivo. Era uma luta contra quilômetros de neve, gelo, encostas íngremes e até mesmo fendas abertas, mas ele recebia isso de braços abertos. Eles superaram todos os desafios, com ânimo, e voltaram exaustos, marcados pela conquista. O prêmio de viagem da Polônia, o prêmio Cola os Pés do Ano, essa expedição e o prêmio foram apenas o começo. Tomek já estava viciado ao voltar para casa na Polônia. Ele tentou retomar a rotina, trabalhando e ajudando a esposa com o filho, mas não durou. Logo, ele ficou inquieto e começou a planejar sua próxima aventura. Ele queria se sentir vivo novamente e escapar do tédio de uma vida simples. Isso o levou a enfrentar outra montanha perigosa. 1 ano após sua primeira expedição, ele escalou sozinho o Kantengri,
pico de 23.000 pés na cordilheira Tian Shan, Ásia Central. O sucesso de superar um desafio tão perigoso nessa aventura solitária aumentou a confiança de Tomek 10 vezes. Ele se via como um alpinista determinado e capaz, e só existe um lugar para uma pessoa assim, o Himalaia. Aqui, Tomek viu pela primeira vez o Nanga Parbat, um pico tão perigoso que era chamado de Montanha Assassina. Enquanto muitos alpinistas viam o Nanga Parbat como um alerta, Tomek sentia identificação, tornou-se sua obsessão. No entanto, o desejo pela grandeza muitas vezes vem com um grande custo, como ele descobriria em um pequeno desvio nessa montanha russa do caos. Semanalmente no Patreon, compartilho algo mais profundo. Vídeo exclusivo, análise do que ocorreu ou história pessoal que não publico no YouTube. Para ir além dos bastidores comigo, junte-se à comunidade extrema no Patreon. Te vejo lá. Em 2010, Tomek e o velho amigo Merrick Klonovsky enfrentaram o maior desafio de suas vidas. Eles decidiram ser os primeiros humanos a escalar suas encostas geladas no inverno. Mas isso não era considerado perigoso apenas na comunidade de alpinismo. Chamavam de erro sem volta, e Tomek sabia disso no Nanga Parbat no inverno. Erros não ensinam, apenas destroem vidas. Tomek enfrentou tudo isso ao tentar marcar seu nome na história, mas sua motivação ia além da conquista pessoal. Ele queria provar que qualquer um podia escalar montanhas e que todos podiam aproveitar os picos. Ele mostrou que quem já lutou contra vícios ainda pode fazer algo positivo na vida. Ao se preparar para a expedição, Tomek precisou superar vários pequenos obstáculos antes de chegar à montanha. Ele não tinha grandes patrocinadores e certamente não vinha de uma família rica. Então, ele e Merrick precisavam tentar economizar dinheiro onde pudessem. Para isso, usaram cordas agrícolas compradas online com desconto, e ele instalava turbinas eólicas, como o bico, para escalar o Nanga Parbat. Atualmente, apenas a permissão pode chegar a 4.000 por pessoa. Ele também precisou pagar passagens aéreas, semanas de suprimentos, comida e o restante do equipamento que o mantinha aquecido na montanha. Esses eram obstáculos menores para Tomek, pois ele sabia que o verdadeiro desafio era a montanha quando pisou no Nanga Parbat no fim de 2010. Ele planejava alcançar o cume usando uma estratégia leve no estilo alpino, ou seja, pretendia subir a montanha sem a ajuda de sherpas e com poucos suprimentos. Estilo baseado na autossuficiência. O que muitos achavam mais arriscado era ele escalar sem oxigênio suplementar. Mas fazer isso era incrivelmente arriscado, pois quanto mais alto ele subia, mais estresse colocava em seu corpo devido aos níveis mais baixos de oxigênio. Isso obriga coração, pulmões e sangue a trabalharem mais, causando dores de cabeça, tontura, fadiga e, em casos graves, riscos à vida. Afinal, era uma das montanhas mais perigosas do mundo. Mas foi isso que intrigou Tomek, e Merrick deu o seu melhor. Eles subiram pela rota Kinshofer, enfrentando tudo o que a montanha lançava enquanto avançavam. Ventos cortantes uivavam atrás dele e montes de neve cobriam o chão rochoso. A temperatura havia caído para impressionantes menos 45 graus Fahrenheit. Nesse tipo de clima, qualquer pele exposta congelaria instantaneamente. Cada passo era uma batalha contra os elementos, e qualquer distração podia ter graves consequências. Tomek e Merrick precisavam estar sempre atentos às avalanches, comuns no inverno na montanha. Esse tipo de escalada não é para os fracos de coração. As nevascas estavam fora de controle. Tudo que já dificulta a escalada normal foi levado ao máximo. Imagine temperaturas tão baixas que congelam a pele instantaneamente, ventos fortes que te derrubam e neve sempre ameaçando causar uma avalanche gigante. Eles tentaram ao máximo chegar ao topo, mas o destino não ajudou. Eles decidiram voltar logo após ultrapassar 18.000 pés. Eles foram dominados pelas condições climáticas e pelo risco de avalanches, e se decidissem continuar, isso poderia ter custado suas vidas. Para muitos alpinistas, isso seria um alívio. Para Tomek, isso foi uma rejeição, mas eles ganharam experiência valiosa em uma das montanhas mais perigosas do mundo.
E a boa notícia era que ninguém mais havia chegado ao cume. Eles mantiveram o objetivo de serem os primeiros em 2011 e 2012. Merrick se reuniu com Tomek novamente. A motivação para chegar ao cume nunca esteve tão alta. Eles cruzaram o caminho com Simone Morrow e Denis Urubko, que estavam tentando o mesmo objetivo. Agora Tomek via uma competição, sua obsessão aumentava e o fogo interno ardia ainda mais. As condições na rota Kinshofer, naquele ano, se mostraram absolutamente impossíveis. Todos voltaram depois de mal conseguirem progredir na montanha, mas pelo menos dessa vez eles chegaram um pouco mais alto, a 21.600 pés. Agora a concorrência era maior. A temporada 2012-2013 marcou uma nova era no Nanga Parbat, com mais expedições em busca da primeira ascensão de inverno. 4 ao todo, 2 de cada lado da montanha. Mas mais uma vez, a história se repetiu. Desta vez, a 7.400 metros de altitude. Cada tentativa custa mais, aumenta o cansaço e a competição. Então Tomek precisou tentar de novo na temporada seguinte. O inverno de 2013 para 2014 os quebrou. Tomek, Merrick e a equipe polonesa passaram quase 90 dias presos no acampamento, base na face RuPaul, esperando as tempestades e avalanches que não davam trégua. Eles estavam com Simone Morrow e Denis Urubko, e juntos dividiram a montanha com outra equipe forte. Eles sobreviveram ao inverno até o último dia, antes de uma avalanche forçá-los a recuar juntos. Eles chegaram a 7.200 metros perto, o suficiente para sentir o cume, mas ainda não era o bastante. 4 vezes ele colocou sua vida em pausa, agora já são 4 vezes. Ele deixou tudo para trás, sua família, o riso de seus filhos, o amor de sua esposa, sua casa e seus amigos. Tudo ficou em segundo plano, diante da montanha. Muitos alpinistas se perguntaram por que ele sempre voltava ao Nanga Parbat no inverno. Mas talvez a resposta esteja bem diante dos olhos deles. Talvez fosse porque ele tinha falhado tantas vezes. Seja o que for que ele procurava na montanha, isso sempre o atraía de volta. Todo inverno, ele retornava como um bumerangue. Vários moradores da vila o recebiam todo ano. Certa vez, Tomek e Merrick ficaram tão sem dinheiro que venderam tudo, inclusive equipamentos de inverno, para comprar a passagem de volta para casa. Outra vez, ele tentou ficar no Paquistão depois da expedição e arrumar um emprego para pagar sua passagem de avião. Na quinta tentativa de escalar a montanha assassina, Tomek se uniu à alpinista francesa Elisabeth Rivol. Na temporada 2014-2015, a dupla enfrentou um dos anos mais frios enquanto subia lentamente pela face de Amir. Em 2008, Elisabeth subiu sozinha o Broad Peak, Gasherbrum 1 e Gasherbrum 2, em 16 dias, sem oxigênio suplementar. Ela também esteve lá no Nanga Parbat na temporada anterior, mas não perseguiu a montanha da mesma forma que ele. Eles arrumaram as coisas e subiram a montanha novamente. Quanto mais subiam, mais perigoso ficava. Não era apenas um pouco mais íngreme, era como se a montanha estivesse ativamente tentando impedi-los. Então eles enfrentaram a face RuPaul, uma parede única de rocha e gelo com 15.000 pés de altura. Além disso, toda a encosta ao redor deles ameaçava causar uma grande avalanche. A camada de neve estava instável, o frio era tão extremo que suas mãos e pés ficavam dormentes mesmo dentro das roupas quentes. Apesar das probabilidades, continuaram a escalar e chegaram a mais de 7.600 metros. Tomek sentiu que esse seria o ano em que finalmente alcançariam o cume pela primeira vez. Ele estava tão perto, só faltavam mais alguns milhares de metros para eles subirem. Seu coração batia forte enquanto ele se puxava para cima, exausto, mas cheio de esperança. Ele quase sentiu o gosto da vitória, mas seus sonhos foram destruídos novamente. A neve logo virou uma nevasca forte, limitando a visibilidade a poucos metros. O vento à frente aumentou, quase arrancando-o da corda de segurança. Eles sabiam que era hora de desistir. De coração partido e em perigo, Tomek e Elisabeth retornaram. Na teoria, aquele ano foi uma grande vitória para Tomek.
pois ele chegou mais alto no Nanga Parbat do que nunca antes. Foi um grande recorde pessoal para ele. Na verdade, foi o ponto mais alto desde que Zbigniew Trimwell liderou uma equipe polonesa à mesma altura quase 20 anos antes. Mas chegar mais perto só fez o fracasso doer mais. Tomek estava se aproximando da glória. Dessa vez, ele chegou tão perto que sentiu o gosto. No ano seguinte, só pensava em voltar à montanha para concluir o que começou, mas ela não o esperou. Em fevereiro de 2016, Simone Moro e equipe foram os primeiros a alcançar o topo da montanha. Tomek observou de baixo, enquanto outra pessoa realizava o sonho que ele tanto tentou alcançar. Ver alguém chegar e tirar isso de você deve ter sido devastador. A montanha que ele amava ainda o impedia de chegar ao topo, mas permitiu que outro grupo de alpinistas alcançasse seu cume. Tomek deve ter se sentido traído. Ele tinha dado tudo ao Nanga Parbat e ainda assim falhou. Mas havia um pequeno lado positivo. Pelo menos ele sabia que era possível alcançar o cume no inverno. O que todos pensavam que o derrubaria só o motivou ainda mais, se é que havia perdido esperança. Após 5 tentativas frustradas na temporada, ele voltou a se unir a Elizabeth na expedição de 2016-2017. O clima era brutal. Eles enfrentaram ventos congelantes até uma barreira a 25 mil pés. Nesse momento, Tomek sentiu medo real na montanha pela primeira vez, pois as condições quase viraram apagão branco. Quando perguntaram o que fez eles voltarem, Tomek disse que se lembra de olhar para o rosto de Eli e ver medo genuíno no rosto gelado dela. Nesse momento, ele percebeu que não podia continuar, pois isso quase certamente levaria à morte deles. Ele teve que voltar pela 6ª vez. Não sei você, mas eu acharia difícil me motivar após a 3ª tentativa. Mas depois de 6, muitos acharam que era o fim para Tomek. Ele não apareceu no Nanga Parbat no ano seguinte, com alguns dizendo que ele decidiu dar uma pausa na escalada. Mas ele estava se preparando para uma grande investida no ano seguinte. E assim, Tomek estava de volta aos Himalaias pela última vez. Quando ele chegou em dezembro de 2017, o ar já estava frio e a neve cobria a montanha como um grande manto branco. Para muitos alpinistas, isso era um pesadelo, mas Tomek se sentia em casa. Elizabeth se reuniu com ele e juntos prepararam-se para desafiar o Nanga Parbat pela 3ª vez, ainda mais motivados. Eles podem ser o segundo grupo a fazer uma ascensão de inverno da Montanha Assassina? A história de Elizabeth Raval agora se entrelaçava com a de Tomek na escalada final. Elizabeth não era movida pelo cume, ela era movida pela responsabilidade, pela parceria e pela crença de que poderia ajudá-lo a voltar com vida. Ela via em Tomek um espírito livre, alguém que compreendia o apelo quase místico desses picos colossais. A ambição de chegar primeiro ao topo do Nanga Parbat, no inverno sem oxigênio, uniu fortemente os dois. Mais uma vez, eles estavam prontos para dar tudo para alcançar o cume. Após semanas de aclimatação na montanha e conversas sobre a rota mais segura através da neve espessa e do terreno gelado, as coisas pareciam boas para os alpinistas. Enfrentaram frio intenso, ventos fortes e terreno difícil. Eles escalaram em estilo alpino, levando todo o equipamento, montando acampamentos mínimos e focando na velocidade e autossuficiência. Essa abordagem é mais rápida, mas também aumenta os riscos. Em 25 de janeiro de 2018, após dias avançando passo a passo, Tomek e Elizabeth estavam a menos de 300 metros do cume. Esse foi o mais perto que chegaram. O ar rarefez, o vento cortou mais. Cada passo era mais lento, mas eles não desistiriam. Ambos sentiam isso. Esse era o ponto onde todas as tentativas anteriores tinham terminado. E agora, eles precisavam decidir se dessa vez seria diferente. O pensamento e o cansaço desapareceram. Só restava o mastro do cume à frente, tão próximo que o tempo parou, e seus corpos foram puxados para cima sem permissão até acontecer. Em 25 de janeiro de 2018, às 6h15, Elizabeth cravou suas botas geladas no pico do cume verdadeiro. Nesse momento,
O sol já se escondia no horizonte e a temperatura caíra para perigosos 40 graus. Tomek estava perto, e ao alcançá-la, Elizabeth comemorou feliz, gritando sim e abraçando seu parceiro de escalada. Elizabeth acabava de se tornar a primeira mulher a escalar o Nanga Parbat durante o inverno. Tomek finalmente alcançou o topo da montanha que perseguia há 7 anos. Ele provavelmente nem esperava alcançar o cume, mas então veio o choque. Tomek tirou os óculos e Elizabeth viu cristais de gelo cobrindo seus olhos azuis. Então vieram as palavras assustadoras. Eli, o que está acontecendo com meus olhos? Ele disse, apavorado. Eli, não vejo mais sua lanterna. Você está embaçada. Elizabeth logo notou que ele sofria de cegueira da neve e queimaduras pelo frio. Ela entrou em pânico, pois sabia que estavam a dias de qualquer ajuda. O topo do Nanga Parbat é um dos lugares mais isolados do mundo. Eles estavam totalmente sozinhos. Elizabeth se recompôs, entrou em modo de sobrevivência, pegou a mão de Tomek, colocou-a no ombro e começaram a descer. Se houvesse chance de sobrevivência, ela teria que agir rápido, mas Tomek mal se movia e quase não enxergava. Então o verdadeiro horror começou. Elizabeth ouviu um som de tosse e então viu. Uma gota de cor vermelho escura cobria a neve. As coisas estavam ruins. Elizabeth percebeu que ele sofria de edema pulmonar de altitude e antes que pudesse reagir, Tomek parou de falar. A cada passo, a condição de Tomek piorava. Ela conseguiu levá-lo até 7.280 metros, mas ele não conseguia mais continuar. Eles se abrigaram em uma fenda na noite de 25 de janeiro, pressionados contra o gelo enquanto o frio aumentava. Ao amanhecer, ficou evidente que não havia como levá-lo adiante. O terreno adiante era intransponível e tentar forçá-lo a atravessar provavelmente mataria os dois. Por alguns minutos, ela ficou presa entre o luto, a esperança, a tristeza e a raiva. O que você faria, sabendo que nenhuma decisão terminaria sem perda? Ficar era morrer juntos, partir e ir só. Elizabeth decidiu partir o coração. Ela o acomodou em um saco de dormir dentro da fenda, deixando com ele quase todo o equipamento deles para oferecer alguma proteção contra os ventos brutais e o frio extremo. Esperando conseguir ajuda e voltar para ele, lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto prometia que voltaria para ele. Foi uma das decisões mais difíceis dela, mas ficar com ele significava que ambos provavelmente morreriam. Não consigo imaginar a escolha terrível e de partir o coração, de salvar minha própria vida, mas deixar meu amigo morrer sozinho. Olhar nos olhos deles e prometer que vai voltar, sabendo que existe a chance de nunca mais vê-los novamente. Infelizmente, no montanhismo de alta altitude, a regra principal é sempre salvar a si mesmo. Elizabeth iniciou uma descida a solo, correndo contra o tempo e os elementos. Ela mesma não estava bem. Estava tendo alucinações por exaustão e falta de oxigênio, vendo coisas que não existiam. Chegou até a começar a tirar a roupa naquela condição extremamente fria. Esse é um sintoma perigoso de hipotermia severa. Ela só precisava focar em um passo de cada vez se conseguisse. Antes de deixar Tomek, Elizabeth enviou um pedido de socorro com seu dispositivo via satélite InReach, esperando por ajuda. Ela enviou um SOS para seu marido, para a esposa de Tomek e para um amigo, Ludovic Giambiase, explicando como o estado de Tomek estava grave e implorando por ajuda. Ao menos um deles faria algo certo. Ela não sabia disso então. A situação deles chegou ao mundo exterior e uma grande operação foi iniciada envolvendo alguns dos melhores alpinistas de alta altitude. Uma página de financiamento coletivo foi criada e o Ministério das Relações Exteriores da Polônia garantiu os custos do resgate. Uma equipe de alpinistas poloneses de elite, incluindo Adam Bilek, Denis Orobko, Jaroslaw Botor e Piotr Tomala, que estavam tentando a primeira ascensão de inverno do K2, desviou sua missão para ajudar. Esses heróis foram transportados de helicóptero até o Nanga Parbat
e começaram a subida no escuro, enfrentando as mesmas condições brutais que haviam prendido Elizabeth e Tomek. Ventos fortes batiam em suas roupas, enquanto a neve espessa cobria a trilha. Eles subiam a montanha, guiados apenas por uma corda semi-congelada e a luz das lanternas. Mesmo assim, os homens nunca pensaram em desistir, apesar das probabilidades. Os alpinistas avançavam rapidamente e com habilidade. Adam e Dennis encontraram Elizabeth a cerca de 6.000 metros de altitude em 27 de janeiro. Ela estava quase inconsciente, com queimaduras graves de frio, sem conseguir usar as mãos e viajando sem lanterna ou equipamento adequado. Eles lhe deram medicação e luvas quentes. Após alguns minutos, Elizabeth contou a Adam e Dennis sobre o estado crítico de Tomek. Não era bom. Eles enfrentaram uma escolha impossível, mas os alpinistas poloneses tomaram a dolorosa decisão de priorizar o resgate de Elizabeth. Eles sabiam que tentar alcançar Tomek, provavelmente já morto naquela altitude, colocaria suas vidas em risco. O vento era tão forte que podia lançar os homens da montanha, e o frio fazia a água virar gelo na hora. Quando Adam e Dennis avaliaram suas opções, decidiram que subir mais alto para procurar Tomek era perigoso demais. Eles guiaram Elizabeth, montanha abaixo, com rapel e ajuda nas encostas de neve, até encontrarem a equipe e os helicópteros no acampamento Uma. 18 horas depois de encontrá-la aqui, Elizabeth foi finalmente levada de helicóptero para um hospital, onde passou por várias cirurgias devido aos ferimentos causados pelo congelamento. Felizmente, ela evitou amputações e se recuperou totalmente. Tomek foi dado como morto e seu corpo segue no Nanga Parbat até hoje. Tomek Makiewicz passou 7 anos de sua vida voltando para a mesma montanha, perseguindo um cume que nunca deixou de afastá-lo. Alguns dirão que é obsessão, outros coragem, mas talvez a história de Tomek seja sobre algo mais simples, sobre um homem que buscava o limite do mundo para se sentir vivo e seguia caminhando, mesmo sabendo que talvez não pudesse voltar. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo. Seja ousado e viva com coragem.